rapaziadinha, atrasado, mas vocês estão ligados que só chega atrasado quem chega. Pra quê? Pra xepa do UFC, Belal versus Madalena. Logo antes do UFC, Durinho contra Michael Morales, que eu acho a lata do Tony Jaa quando era mais novo. E, bom, tô aqui acompanhando firmemente, duramente Belal e pronto pra acompanhar também Durinho. Sou raiz ainda. E, bom, rapaziada, vocês sabem que a xepa é um compiladão do que sobrou, do que restou, do que a Maré trouxe pra gente acompanhar depois do último final de semana, onde eu vou trazer pra vocês os meus resultados, se eu acertei ou não, algumas opiniões também, algumas considerações sobre o último evento. Logo depois eu trago alguma groselha pra você ouvir, mas não se preocupe, se você não curte esse tipo de conteúdo, já tô gravando o conteúdo de análise dessa semana, então logo que eu tiver soltado esse vídeo, logo depois eu já vou estar soltando também amanhã, dia 14, o vídeo com análise completa de Durinho versus Morales, e depois tem os outros brasileiros do card, e na sexta-feira tem bilhete premiado com todos os meus palpites. Certo, rapaziada? Eu me chamo Gabriel Mota, seja bem-vindo, bem-vinda à tripulação da MMA Pirata. Bom, rapaziada, vamos fazer aquele esqueminha chique de botar o Scouter para analisar tudo tranquilamente, né? Bom, rapaziada, vamos lá acompanhar aqui, que dessa vez quem anotou aqui pra mim foi a minha sereia, então muito obrigado, minha sereia, amo você. Vamos lá, Almacan foi pra conta, Lee, vacilação, Bruno, blindado, infelizmente eu errei, Stirling foi pra conta, Tutelaba, garfado, mas errei, Jasmine Jazuda Vícios foi pra conta também, Raj, tique, foi errado também, vacilação pura, Sandeni Sub foi pra conta, Silva Decisão foi pra conta, Aldo, ai, vacilação pura, Valentina Tchevchentz foi pra conta, Belalzudo, o homem que tinha o QI infinito e o gás infinito, errei também. Bom, rapaziada, diretamente aqui dos confins do inferno, vamos falar desse evento que foi lamentável pro Pirata, mas primeiro eu queria agradecer aos meus primos que vieram aqui fazer uma visita, vieram aqui ficar antes de fazer uma viagem pra curtir o Dia das Mães, então um beijo pra eles, foi um momento bem gostoso aí de confraternização pra gente curtir um evento, fazia tempo que eu não fazia isso, então eu não consegui acompanhar tão firmemente, mas revi todas as lutas. Agora sim, vamos para as considerações. Bom, primeiramente falando do blindado, né, rapaziada? Eu não vou ficar aqui falando mais do óbvio, mas é uma pena o que aconteceu com ele. Eu até avisei pra vocês no meu último vídeo que depois da pesagem, devido à última fase, né, a fase que ele vinha, não seria uma boa, talvez, jogar uma moeda nele. E dito e feito, até pensei em trocar por Barriou via TKO, mas não deu tempo nos meus formulários, mas eu avisei vocês no bilhete premiado da sexta-feira passada. É um cara muito querido, as poucas vezes que eu tentei interagir com ele no Instagram, ele me respondeu super bem, mandei feliz aniversário já pra ele. É um cara que eu tenho certeza que se ele quiser continuar na luta, tanto pela luta quanto nos bastidores ou comentando, ele sempre vai ter espaço, porque ele é um cara que todo mundo gosta. E, bom, se esse vídeo chegar nele, eu espero que ele tenha todo o sucesso do mundo. Quando quiser aparecer aqui no navio pra trocar uma ideia também, a casa é sua. Bruno Blindado, tamo junto, meu amigo. Força, que não é mole não. Você é um guerreiro. E em relação ao que o pessoal fala sobre saúde mental, eu digo pra vocês que é coisa séria, coisa que se deve tratar. Eu espero que ele esteja, assim, cuidando da cabeça dele, porque não vale a pena ficar escutando esses groselheiros aí, esses palhaços que fica falando na sua orelha. Certo, Brunão? Fica com Deus aí, tamo junto. Depois disso aí, Jasmine Jazuda Vícios foi melhor do que a encomenda. Eu disse que ela não era uma atleta de finalizar as lutas, mas ela não só fez isso, como por ter feito isso, ganhou a faixa preta lá, se não me engano, em cima do octógono, se eu não estiver muito enganado, certo? Natália Silva, uma monstra, avisei vocês, ela é a futura campeã, tá ligado? Se tem um momento pra ela ser campeã neste esporte, é neste momento, porque a Valentina está desacelerando, perdendo velocidade. Trocação, a Natália Silva tem de sobra para arregaçar a Valentina no atual momento em que se encontra, e defesa de quedas ela também tem, e eu sinceramente já boto ela aí no meu top 5, porque eu não sei dizer certinho quais são as 5, mas top 5 com certeza ela tá de lutadoras favoritas minhas de todos os tempos, certo, rapaziada? Tirando isso aí, cara, a gente vai chegar agora... Vamos deixar pro final? Vamos deixar pro final. Valentina Tchevchenko, então, foi a atleta que venceu. E eu disse pra vocês, rapaziada, não adianta. Valentina Tchevchenko é uma atleta muito sinistra. E eu vejo muita gente aí comentando, nossa, mas ela desacelerou. Nossa, mas foi a pior luta da Fiorot. Rapaziada, a Fiorot sempre lutou desse jeito. Ela não é uma nocauteadora visceral, como todo mundo fala. Ela é uma atleta muito mais Michael Bisping e Holly Holm no fim de carreira do que, de fato, uma atleta aí Poatan da vida.
corrida. Eu avisei vocês disso, eu avisei que o estilo de queda da Erin Blanchfield não era o mesmo estilo da Valentina, ou seja, a Valentina conseguiu fazer quedas que a Erin Blanchfield não conseguiu, fora que a Valentina tem muito mais trocação do que a Erin Blanchfield. Então, se vocês confiarem na análise, mesmo que o palpite saia errado, o meu palpite saia errado, se vocês confiarem na análise, eu tenho certeza que pelo menos vocês vão estar mais próximos aí de chegar perto ou de fazer uma moeda ou de acertar o palpite. Então, quando você vier assistir aqui o vídeo do Pirata, confia na análise, porque eu estudo certinho pra trazer pra vocês. Eu digo, assistam a porra das lutas, assistam a caralho das lutas, porque quando você vê só as estatísticas, ou quando você vê só as análises, ou quando você pega só os 2 centavos de alguém, ou quando você vem aqui e só toma minha groselha, quando você vai, por exemplo, no Palpitão, que é um local de estudo absurdo, só que você tem que prestar atenção, você tem que estudar tudo bonitinho, você tem que acompanhar todo mundo, porque é uma rapaziada que, no geral, estuda muito pra dar os palpites pra você, é um compiladão, é o que a gente chama naqueles bagulho de artigo científico de... esqueci o nome agora. Revisão de literária, tipo isso, você pega vários estudos e tira a sua própria conclusão. Vale muito a pena, então faça tudo bonitinho, não fica só botando na nossa conta, porque, tipo assim, a gente faz nosso dever de casa, a gente chega perto do resultado, a gente estuda, a gente tira uma moeda, a gente tira uma resenha, mas se você aí do outro lado, aí quer acertar, quer chegar mais próximo de fazer um dinheiro, quer fazer mais próximo de bem nos seus bolões aí, estuda bonitinho, cara, não é difícil, certo? Enfim, Valentina Shevchenko uma monstra. Ah, mas ela tá velha, mas o Manon Fiorot tá velha. Rapaziada, Manon Fiorot vinha como um trator aí, muito forte e pujança física muito sinistra, em cima de várias atletas mais novas, e a Valentina Shevchenko mostrou por que ela é a dona do cinturão e por que ela é, no mínimo, no pior dos cenários, a terceira melhor lutadora de todos os tempos nas categorias femininas. Por penúltimo, Belal Muhammad, que, poxa, rapaziada, que vacilação pura do Belal, hein? Deu uma luta que o pessoal falou que foi uma das melhores do cinturão, dos 77 quilos. Eu, sinceramente, discordo. Eu acho que teve ali o quarto, quinto round ali, aí sim foi uma luta mais empolgante, mas tirando isso aí, um duelo de boxe ali que demorou um pouquinho pra esquentar, na minha humilde visão. O Jack Della Maddalena, excelente atleta, mas eu disse pra vocês, o Belal Muhammad, a partir do momento em que ele utilizasse a queda a partir do single leg, ele conseguiria ter sucesso. Ele tentou isso uma vez, quer dizer, do single leg não, do double leg, perdão, rapaziada. Do double leg ele teria sucesso. Ele tentou uma vez o double leg e ele conseguiu botar o Maddalena no chão. As outras 2 ou 3 tentativas que ele tentou ali foi tentar pegar no contratempo do golpe do Jack Della Maddalena no single leg, e aí não deu pra ele. Gás dos dois excelente também, mas a gente tem que admitir aqui, rapaziada, faltou QI. O QI que ele sempre teve faltou. Ele não quis enfiar a luta? Joia. Ganhou respeito? Não ganhou respeito. Quem aí de vocês, meus marujos raízes, vão querer assistir o Belal novamente, assim, vai estar empolgado pra ver o Belal macetando alguém? Sai fora. Eu acho que pouca gente, certo? Então, assim, perdeu no QI, ganhou um pouquinho de respeito, mas perdeu o cinturão. Valeu a pena? Acho que não. Mais uma vez, a análise estava correta e precisa, mas o esquema ali foi que ele não seguiu nada do que eu falei. Ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito, que é ficar totalmente trocando no boxe ali, aquele boxe maluco dele, o jab dele é muito bom, mas falta punch e falta mais precisão, não precisão, mas falta mais refino na técnica, outras coisas no arsenal de trocação. Então, no fim das contas, Belal vacilou. O Jack Della Maddalena, eu falo pra vocês, um certo ar de nostalgia, talvez, mas até pela categoria, eu sinto que ele é como se fosse um Robbie Lawler mais polido e menos empolgante, mas ainda assim muito empolgante. É um atleta que eu acho que ainda vai dar muito trabalho. Não sei se ele vai segurar muito tempo assim, tá? Acho que ele não segura tanto tempo assim, tá? Mas digo pra vocês que é um atleta que vale a pena acompanhar, e tô louco pra ver ele aí contra Carlos Prates, Ian Gary, Shavkat Rakhmonov, até o Sean Brady. Quero ver como é que ele vai sair com o Sean Brady, que provavelmente não vai ficar de vacilação, como o Belal Muhammad. Bom, Belalzudo da massa saiu. O Belal saiu rasgado, cortado, machucado e ferido. Ai, que dor, papai. Esprememos tudo do Belal e saiu só isso mesmo. Próximo assunto. E esse assunto é um assunto triste, porque assim, eu deixei pro final esse assunto, porque realmente é um assunto lamentável. José Aldo Júnior, eu falei pra vocês que se ele perdesse era papo de aposentadoria, porque o Zahabi nem de longe é um atleta condizente com o nível técnico do José Aldo, e sinceramente eu mantenho essa opinião. Além disso, enfeiou o cartel. Eu vi o Igor Serafim contrariando até um comentário de uma outra xepa aí, de um cara que sempre comenta aqui, que eu gosto dele, mas dessa vez eu acho que ele se passou um pouquinho. Vou deixar
só o coisa, não, vou deixar só o comentário, não vou deixar o nome também, porque eu não quero que, né, não quero causar mais treta, mas o Igor Serafim é um cara que eu gosto muito e que ele me ajudou muito aqui no começo do canal, porque ele me deu muita dica de áudio. Então, se hoje o conteúdo aqui é aceitável, pelo menos, esteticamente falando, tecnicamente falando, eu devo isso ao Igão do canal Punch, que é um querido. Tem o WhatsApp dele, já troquei figurinha com ele. Hoje ele tá com a vida mais corrida, mas ele abriu muitas portas aí, mesmo sem saber pra mim. Então, é um cara que eu tenho gratidão. Mas eu discordo dele, eu acho que sim, enfeiou o legado. Digo pra vocês, José Aldo, maior peso-pena de todos os tempos? Ok. Mas na minha humilde visão, e agora vem as pedras, não é o melhor de todos os tempos. O melhor ainda é o Volca, pelo quesito técnico. E por ainda nessa idade, tá conseguindo performar, eu acho que, e pelo confronto direto também, acho que ele é o melhor. Não é o maior ainda. Tem diferença, e se vocês forem só um pouquinho na moralzinha, pô, o amigo aqui tá numa mesa de bar trocando ideia com vocês. Não precisam se ofender, não precisam me ofender, não precisam se sentir ofendidos com o que eu tô falando. Mas, rapaziada, o esporte é bonito por conta disso. É um cara que tá lá batalhando, independente do país. Então, assim, José Aldo Júnior não precisa provar mais nada, mas, assim, demorou a parar. E sobre a luta, eu acho que ele se empolgou, ele tava se divertindo até no primeiro round. Eu acho que ele demonstrou muita coisa legal, mas provavelmente pela corte de peso, pela semana que ele teve, de fato, o gás falhou, quase foi nocauteado, e não acho que foi garfo, porque eu vou deixar até aqui nos bagulhinhos aqui, nos videozinhos aqui, o tempo de domínio dele no terceiro round não condiz com uma vitória, porque ele ficou ali 30 segundos mais ou menos ali, dando aquela blitz, depois ele passou 2 minutos apanhando sem parar, 2 ou 3 minutos apanhando sem parar, com chance de ser nocauteado ou do juiz parar em algum momento, e ele sofreu dano também, então não foi garfo, rapaziada. Sinto muito dizer pra vocês, o José Aldo, eu digo pra vocês e repito, ele foi um dos caras que deu pra mim a maior lembrança que eu tenho, a melhor lembrança que eu tenho, que é a vitória dele no UFC Rio 2, então assim, eu sempre vou gostar muito dele, e top 5 aí, top 6 dos meus lutadores favoritos de todos os tempos, tá nesse top, eu não vou dizer pra vocês a qualificação, mas rapaziada, o fim chega pra todos, como dizia Rocky Balboa, se não me engano, no Creed 1, eu posso estar errado, não vou caçar isso aí pra não ter direito autoral, mas a última coisa que envelhece é o coração, e bom, o José Aldo sempre será um campeão, mas chegou e eu avisei vocês que essa treta ia acontecer, e bom, aconteceu, rapaziada. Vemos aí uma leva de atletas semi-aposentados em próximos à aposentadoria, em fim de carreira, se despedindo, e a gente tem que aceitar e abrir aí o coração para novas estrelas que estão vindo, independente do país. Certo, rapaziada? Eu acho que, no geral, eu só tenho a agradecer pelo final de semana que eu tive aí, tive com a minha patroa, tive com a minha família, espero que vocês tenham tido um bom fim de semana também, um bom evento nas bets aí que vocês fazem, e também aí tenham curtido o Dia das Mães, para quem pôde curtir, para quem não pôde, também meus sentimentos, mas que tenha sido um ótimo fim de semana. E bom, amanhã já sai análise do Durinho para vocês que são raízes, certo? Que vocês que não põem mão na parede, e se põem mão na parede também, azar é de vocês, certo, rapaziada? Bom, eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês, um beijo pra sereia, a Morinha tá na sala, já deu o rolê dela hoje, e foi.